Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Gênesis, capítulo 49, versículos 22 a 25. Assim está escrito: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura, e o frecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre José, um ramo frutífero. Este será o assunto que vamos tratar. Quando nos lembramos de José, filho de Jacó, filho de Raquel, a jovem amada por Jacó, e que no dia do seu matrimônio lhe foi trocado, foi lhe dado a Lia, e ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E depois de gerarem filhos, tanto Lia como a sua concubina, como a concubina de Raquel, finalmente, no tempo de Deus, no plano de Deus, Deus abriu a madre de Raquel e ela deu à luz a José. José era o filho do coração de Jacó, portanto, amado por ele, e ele não escondia o amor que tinha por José. E nós encontramos à luz da palavra de Deus que José e a sua ação, eles ocupam aproximadamente 13 capítulos do livro de Gênesis. Vai do capítulo 37 ao capítulo 50, com exceção do capítulo 38, que fala de Judá. Mas desde o capítulo 37, nós observamos quando Jacó, feliz pelo filho, alegre, regozijante, faz para ele uma túnica de várias cores, porque as palavras que estão registradas são: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Então José era a alegria do coração de Jacó. E ele tinha uma comunhão com Deus, já experiências com Deus desde novo, pelo que ele recebeu de Deus sonhos, que na verdade eram visões, eram revelações, que Deus estava mostrando a José o que haveria de acontecer mais adiante. E ele, com estes sonhos que teve, ele contou ao seu pai e contou aos seus irmãos. Porém, no momento em que ele os contou, ele foi ignorado. Não deram atenção ao que José estava dizendo e interpretaram de maneira totalmente contrária, porque julgaram-se que José ia ser colocado um lugar de honra e todos os seus irmãos iam ter que se subjugarem a ele. E por conta disso, eles então se resignaram contra José e buscavam sempre a oportunidade de que estas coisas não se cumprissem na vida de José. E quando ele fala sobre a lua e a estrela, também o seu pai não entendeu de momento e julgou algo que não aconteceria, mas não estava importando a interpretação dos irmãos de José
e nem dos seus pais. Importava o que Deus tinha prometido a ele e que a promessa de Deus ela tem o tempo certo para se cumprir. As pessoas não entendem. Por isso que quando se recebe uma promessa de Deus, um sonho, uma visão, uma revelação, nem sempre deve se contar a todo mundo. É preciso que tenha de Deus o direcionamento se pode contar ou não. Caso não tenha, é melhor guardar no coração, como Maria fazia quando o anjo lhe apareceu e as pessoas falavam sobre o Messias. Diz-nos a palavra de Deus que Maria guardava todas estas coisas no seu coração. E quando alguma delas se cumpria, diz a palavra de Deus, ela conferia no seu coração. Então o coração era o melhor lugar para se guardar. Mas José, um jovem novo, saindo da adolescência, ele contou aos seus irmãos, contou aos seus pais, e isso lhe custou um caminho totalmente difícil, mas que em nada impediu a ação e o propósito de Deus de realizar-se na vida dele. Chegou um tempo em que os seus irmãos tinham saído para apacentar e demorou chegar. José tinha ficado em casa, seu pai Jacó pediu que ele fosse ver os seus irmãos, onde é que estavam, e os irmãos de José não eram brincadeira, eles não era fácil, eram realmente aqueles jovens que por onde estava sempre causava alguma coisa. José já era diferente, já era mais amoroso, mais obediente, mais prudente, e quando ele via estas ações dos seus irmãos, certamente ele contava ao seu pai. E chegou o momento em que ele foi à procura dos seus irmãos, e os seus irmãos então elaboraram ali um plano, e que nós entendemos agora que era um plano diabólico, um plano para matar a José, desfigurá-lo, tirá-lo de cena, para que o que ele tinha dito não se cumprisse na vida dele. Esse é o trabalho do adversário, é o trabalho de Satanás. É roubar, matar e destruir. E ele usa pessoas para fazer etapas desta estratégia maligna. E aqui ele usou os próprios irmãos de José. E eles entenderam que aquele era o momento. Então queriam fazer isto. Mas um dos irmãos de José intercedeu por ele, disse, não tiremos a vida do moço de maneira nenhuma. Nós vamos conservá-lo em vida. Então eles encontraram uma cova, o colocaram dentro da cova e ficou ali por um tempo, conforme diz-nos a palavra de Deus. Passado um tempo, nós observamos que as coisas foram se desenvolvendo. Mas o primeiro ponto foi a vida de José na casa de seu pai. Na casa de seu pai, José era o filho querido, era o filho do coração, era o filho obediente, era o filho da velhice. Então, em José, tinha todos os predicados que traziam alegria ao coração do seu pai. E isto já era Deus trabalhando na vida de José. Deus preparando-o para o que tinha mostrado a ele e que haveria de cumprir-se logo mais adiante. Então, na casa do pai, ele foi bem-sucedido. E o contentamento do pai foi tão grande que o pai o presenteou com uma túnica de várias cores. Então, ele era diferenciado dos demais. Então, nós observamos aí que Deus distingue entre os outros aquele a quem ele escolheu para determinada função. José era um destes, chamado por Deus, escolhido por ele, embora naquele momento talvez não soubesse, mas já estava dando os passos necessários para uma experiência com Deus, uma aproximação, uma comunhão com Deus, e no conhecimento de Deus, certamente ele ia ser conduzido a agir de maneira tal
que agradasse o coração de Deus. Então, na casa do pai foi assim. Quando o pai manda ir em busca dos irmãos, os irmãos então, por inveja, diz a palavra de Deus, por inveja de José, eles queriam matá-lo. Alguém intercedeu para não matá-lo, colocou-o na cova. José não ofereceu nenhuma resistência, José não brigou com seus irmãos, José ficou em silêncio. O colocaram dentro da cova, ele ficou ali. Então criaram uma outra estratégia, porque foram impedidos de tirar a vida do irmão, por um dos irmãos. Mas então criaram uma outra estratégia, então. Já que não podemos tirar a vida, vamos tirar a túnica dele, vamos matar o animal, manchá-la com sangue, levar para o nosso pai e dizer a ele que uma besta fera matou o filho dele. Então veja que plano ruim, diabólico, que eles se prestaram a fazer. E fizeram. Ficaram por um tempo ali. José, na cova, permaneceu em silêncio. O negócio dele não era com os irmãos dele, o negócio dele era a sua vida com Deus e, portanto, mesmo no momento difícil, de pressão, de ameaça de morte, ele manteve-se em paz diante de Deus. Passado algum tempo, veio por aquele caminho uma companhia dos ismaelitas, os mercantes, os mercadores, passaram por ali e José foi oferecido como escravo à venda. E venderam por 20 moedas. Os ismaelitas compraram a José e o levaram consigo. Os irmãos voltaram para casa, levaram a túnica manchada com sangue para o pai entristecido, e eles contaram a história que uma besta fera o tinha matado no caminho. Bem, isso ficou por aí, não se falou mais nesse assunto, mas eles sabiam que isso não era verdade, porque eles estavam contando uma mentira para o próprio pai. O filho, quando é desencaminhado, até para os pais ele conta mentira. E se presta a ser instrumento de Satanás para fazer mal ao seu próprio irmão. E os ismaelitas seguiram o caminho, eles iam para o Egito, e lá no Egito eles iriam fazer negócios. Eles iriam negociar, comprar, vender. E como compraram José por 20 moedas de prata, eles o levaram para o Egito. E lá no Egito havia o mercado de escravos, e eles então o levaram até lá e venderam José. Foram somente um condutor tirar José da mão dos irmãos, levá-lo para o Egito, e lá ele foi colocado no mercado de escravos. Os ismaelitas seguiram o seu caminho. Mesmo no mercado de escravos, José manteve-se ligado em comunhão com Deus, porque ele sabia o plano que Deus tinha para a vida dele. Ficou por ali. Em dado momento aparece Potifar, que era um dos oficiais de Faraó. E Potifar observa lá no mercado de escravos, observa José e vê que José é diferente, e ele é atraído por José, e ele então compra José e leva para a sua casa. E José vai para a casa de Potifar. Quando chega lá, ele começa a trabalhar e não demora muito tempo. Ele ganha a confiança de Potifar. Potifar dá responsabilidades a José, deixa tudo aos cuidados dele, só lhe veda a sua mulher. A única coisa que ele vedou a José foi isto. Todas as demais, qualquer informação, deveria se dirigir a José. Mas mesmo ali, quando José estava na cova, Deus estava com ele. Quando José chegou ao mercado de escravos, Deus estava com ele. Quando José entrou na casa de Potifar, Deus estava com ele. E quando José está trabalhando, alegre, feliz, agradecido pela oportunidade, o adversário se utiliza da mulher de Potifar
para convidá-lo ao pecado, e como ele não cede, ele foge, ela então faz-lhe uma acusação, e José então é levado preso inocentemente. Ele é levado à prisão. E lá na prisão ele foi colocado no cárcere e ficou por ali por um bom tempo. Mas quando José entrou na prisão, Deus estava com José. E José ali, logo de imediato, passado algum tempo, ele ganhou a confiança dos outros prisioneiros também, porque viram nele algo diferente. É assim, quem tem promessa de Deus, quem tem planos de Deus na sua vida, é diferente. Deus faz ressaltar a diferença que há na vida da pessoa que ele escolheu. Ele não precisa dizer que ele é um escolhido de Deus. Ele não precisa contar vantagem diante das pessoas. Ele não precisa mostrar os seus anéis, os seus pergaminhos, a sua fluência. Não. Ele precisa somente ser fiel a Deus. E Deus é aquele que mostra quem é cada um. José não precisou dizer quem ele era. Porque alguém ia dizer, você é um prisioneiro. Não precisou dizer nada, mas ele viveu de tal maneira que todos quantos estavam ali viram nele a diferença e se voltaram para ele e davam atenção à sua palavra. E quando lá na prisão havia 2 serventes de Faraó, o padeiro e o copeiro, que tinham sido levados à prisão, os 2 tiveram sonhos. E José deu a interpretação. E de acordo com a interpretação aconteceu. Um foi morto e o outro foi restituído ao seu cargo. E quando ele saiu, José disse, lembra-te de mim. Mas ele também esqueceu de José. Não se lembrou de José. E José continuou na prisão. Deus continuou com José ali. Então chegou o momento em que Faraó teve um sonho. O sonho das 7 vacas gordas e o sonho das 7 vacas magras. E não sabia o que significava aquilo. E procurou pelos magos, pelos sábios, e ninguém pôde lhe dar a interpretação necessária. Então, aquele que tinha sido restituído ao seu cargo, ele então lembrou-se de José. E a expressão dele foi a seguinte, que ele tinha se lembrado, o padeiro, o copeiro morreu, o padeiro voltou. E quando ele disse, melhor, o padeiro morreu, o copeiro voltou. O copeiro lembrou-se de José e disse então a Faraó que lá na prisão tinha um jovem chamado José, ele teve um sonho e o jovem interpretou e a maneira como ele falou, assim aconteceu. Então Faraó mandou que o chamasse. E José, com a idade de 30 anos, ele então é apresentado a Faraó e Faraó conta o sonho e pergunta se ele tem a interpretação. Ele diz, não, Deus dará interpretação. E como de fato aconteceu, ele interpretou que aquelas 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura que viriam e as vacas magras seriam 7 anos de fome. E o que fazer diante dessa situação? No momento das 7 vacas gordas, os 7 anos de fartura, deveria se recolher e guardar trigo nos celeiros, para quando viesse os 7 anos da fome, eles tivessem alimento e pudessem se manter até que passassem aquela crise. Quando ele deu essa interpretação, Faraó disse o seguinte, acharíamos alguém que pudesse estar sobre esse negócio, a não ser José, em quem há o Espírito de Deus? Então José foi levado a assumir um lugar no governo de Faraó. Faraó o colocou em destaque, apresentou diante do seu povo e disse que tudo estava nas mãos de José. Somente no trono Faraó era maior que José.
Em todas as outras ações, José dava conta de tudo aquilo. E naqueles 7 anos de fartura, José, então, fez o trabalho certo, sendo orientado por Deus, guardou em celeiros, precaveu para os períodos da fome, passou o tempo da abundância, veio o tempo da fome, e eles passaram aquele tempo e não tiveram dificuldades. E neste interim, lá onde estava seu pai Jacó e seus irmãos, estavam atravessando uma época de fome, mas sabiam que no Egito havia alimento. E eles desceram então ao Egito para abastecerem-se de mantimento. E não sabiam eles que lá no Egito eles iriam encontrar a José. E José reconheceu seus irmãos, porém os seus irmãos não o reconheceram. E começou a observá-los e vendeu a eles o trigo, vendeu a eles o que eles precisavam. E eles foram embora, José os provou, fez um teste com eles. Depois, segunda vez, quando eles voltaram. E finalmente, José deu-se a conhecer a seus irmãos. Aí caiu a máscara deles. Eles disseram, e agora? Nós fizemos tudo contra o nosso irmão. E agora ele está aqui. Nós estamos curvados diante dele. Dependemos da ajuda dele para a nossa sobrevivência. Eles começaram a ficar preocupados. Mas José disse a eles que não temessem, porque eles fizeram aquilo para mal. Mas Deus o converteu em bênção. É assim, quando eu e você, à semelhança de Jesus, fizermos o mesmo procedimento que José e Jesus fizeram, nós seremos bem-sucedidos. Jesus, quando era injuriado, não injuriava. Quando era ameaçado, não ameaçava, mas entregava-se a Deus. José fez da mesma forma. Quantas ameaças, quantas sentenças de morte, mas em nenhuma delas ele revidou, nenhuma delas ele baixou a sua guarda, a sua comunhão com Deus. Ele manteve-se no mesmo propósito. E foi isso que o sustentou. E quando o pai o abençoou, o pai transmitiu estas palavras, dizendo que José era um ramo frutífero. Diz aqui, José, um ramo frutífero, e que ele foi frechado. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, os frecheiros, seus irmãos, lhe deram amargura e o frecharam e o aborreceram. Ele passou por momentos de tristeza, de amargura, de sofrimento. O seu arco, porém, susteve no forte, em Deus, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelo valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo que o Deus de teu pai, disse Jacó, te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, qual te abençoará, com bênçãos dos céus, de cima, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. Ele seria enriquecido com bênçãos abundantes da parte de Deus, por ser fiel, por ser correto, por ser um exemplo, por não seguir o procedimento dos seus irmãos, por não deixar-se enganar, por não se vender à imoralidade da mulher de Potifar, por não usurpar quando estava na prisão daqueles prisioneiros que estavam com ele. E diante do reinado de Faraó, manteve-se na fidelidade diante de Deus. E diz a palavra que tudo enquanto José colocava as mãos, Deus o prosperava, Deus abençoava. E diz, e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. Que testemunho lindo, que testemunho brilhante. Deus era com José.
que caminho difícil e espinhoso ele atravessou. Mas ele foi conduzido pela forte e poderosa mão de Deus a chegar ao lugar onde Deus lhe havia designado. E ele chegou, e foi bem-sucedido, e foi aprovado diante de Deus. Então, José frutificou, em primeiro lugar, na casa de seu pai. José frutificou quando lançado na cova, não se vitimou, não prometeu vingança aos irmãos, venceu calado. José prosperou quando os ismaelitas os levaram e colocaram no mercado de escravos. Aceitou com resignação aquele lugar, mas manteve o seu contato com Deus. Deus enviou para lá o Potifar, que viu a José, e Deus o direcionou que ele levasse José para casa. Quando José chega lá, tudo na casa de Potifar prospera. É a bênção de Deus. Quem está debaixo da bênção de Deus, também abençoa a outros. A bênção dele se estende àqueles que estão à sua volta, na sua proximidade. Quando lá houve um incidente, o Potifar, que poderia mandar matá-lo, mas o levou à prisão. Era Deus preservando a vida de José. Na prisão, Deus deu a ele interpretação de sonhos. Era Deus dando testemunho de José na prisão. De lá ele foi a Faraó. Era Deus levando-o ao soberano da terra e dando a interpretação pelos lábios de José, e Deus o coloca no segundo carro, o segundo homem mais importante do Egito. Tornou-se governador do Egito. Com a bênção de Deus, trouxe seu pai e seus irmãos para a terra de Gósen, e eles ficaram ali. José morreu, levantaram-se outros reis, não conhecia o povo sofreu, e o certo é que da chegada à saída do povo no Egito foi de 400 a 430 anos. Mas o que estamos referenciando hoje é a vida de José. Que exemplo lindo, que testemunho brilhante, que vida enriquecida. Não foi na comodidade, foi no sofrimento, foi debaixo de ameaças, foi debaixo de provocações, de seduções, mas ele se guardou, ele se preservou e foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Palavra de Deus, nós observamos que há um paralelo entre a vida de José e a vida de Jesus. A mesma coisa. José era pastor de ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. José foi despojado da sua família pelos seus irmãos. Jesus também foi desprezado, foi despojado. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi levado no poço. Jesus foi levado ao vale do sofrimento. José foi falsamente acusado por seus irmãos, na casa de Potifar, em vários lugares. Jesus também foi acusado pelos judeus, falsamente acusado. Impuseram culpa a ele, das quais ele não tinha praticado nenhuma daquelas coisas. José passou um tempo no cárcere. Jesus foi preso também. Passou uma noite debaixo de um forte julgamento. José foi aborrecido por seus irmãos. Jesus também teve a sua alma aborrecida diante daquele povo. José chorou. Jesus também teve momento de choro. E finalmente, José foi engrandecido por Deus
lá no reinado de Faraó. Jesus, após passar por todo este caminho adverso, ele foi também engrandecido por Deus. Deus o honrou de maneira gloriosa e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A semelhança de José, que foi um ramo frutífero, e Deus era com ele. Jesus, quando aqui esteve como homem, ele também foi este ramo frutífero, por onde passava, as coisas aconteciam que despertava no povo a gratidão diante de Deus. Jesus tornou-se bênção para aqueles que aproximavam-se dele, pregando, ensinando, curando, operando maravilhas, sinais, prodígios, milagres, e por fim sentenciado. Mas Jesus, como José, também não abriu a boca. Ele sofreu calado. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, que coisa importante! A vida de José, descrita em 13 capítulos do livro de Gênesis. Que coisa importante! O que Deus promete, Deus cumpre no tempo certo. E Deus cumpre à sua maneira, a maneira dele. Com Jesus foi a mesma coisa. Diz a palavra, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E quando chegou o tempo, ele entregou o Espírito a Deus e rendeu. E o seu corpo foi levado como sacrifício, o derramar do seu sangue. Então José, um ramo frutífero, aonde chegava, a mão de Deus estava com ele. Eu e você podemos seguir este exemplo, tanto de José quanto de Jesus, e sermos alguém frutífero, um servo, uma serva frutífero nas mãos do Senhor, que aonde você chegar, por onde você passar, com quem você se relacionar, o seu procedimento, o seu testemunho, a sua palavra, a sua aparência, o seu modo de viver, possa mostrar Cristo às pessoas e eles possam ver em você diferença. Como o hino que cantamos que diz, possa o mundo Cristo em te ver. Que o mundo, ao olhar para nós, possa ver em nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos frutíferos, que sejamos abundantes da bênção de Deus, que sejamos bênçãos para aqueles que estão à nossa volta, em qualquer lugar em que nos colocarem, seja na cova, seja no mercado de escravos, seja na casa de Potifar, seja na prisão, seja no desprezo, seja no desamparo, seja a desconsideração, não importa. Continue o teu caminhar. Continue ligado à presença de Deus. E o que Deus tem prometido para a minha e para a sua vida, cumprir-se-á no tempo de Deus. E glória e louvores serão tributados a Deus. A vida de José é um modelo de vida que agradou a Deus. Deus abençoou a José. A minha vida, a sua vida, a nossa vida deve seguir este modelo de estarmos na condição de Deus agradar-se do nosso viver. E quando isto acontecer, a mão de Deus se moverá sobre a nossa vida. As bênçãos de Deus nos alcançarão. E quem estiver à nossa volta também desfrutará da bênção de Deus que virá sobre a nossa vida. Que seja eu uma bênção, que seja você uma bênção, que seja você também uma bênção. Cada um de nós
temos o dever de sermos uma bênção nas mãos do Senhor, um ramo frutífero, aonde colocado, produz, frutifica, dá crescimento, há resultados, a atenção de Deus se volta para aqueles que se comprometem com Ele, com a fidelidade, com a lealdade, não importa o ambiente ou a circunstância que esteja atravessando, seja fiel a Deus e a bênção de Deus será sem medida sobre a sua vida. Pense sobre isto. Você pode fazer diferença a partir de hoje, se viver no centro da vontade de Deus e deixar Deus te usar como Ele quer para a glória do nome dEle. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.